Boa tarde, você que está assistindo o Tarde Livre. Como vocês já sabem, hoje é dia do Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos do Tarde Livre. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí, para começar o nosso quadro, nós vamos conversar sobre lifting facial. Você de casa sabe o que é isso? Então fica aí que você vai saber disso agora. A gente vai responder algumas perguntas que chegaram pra gente. E a primeira delas é: o que é o lifting facial e quais são suas indicações? Bem, Daniela, o lifting facial nada mais é do que a retirada do excesso de pele da face. Muitas pacientes que estão com uma certa idade ou então pegaram muito sol durante a juventude ficam com aquele excesso de pele e não tem outra alternativa a não ser fazer a própria cirurgia. Então fazemos uma incisãozinha pré-auricular, ou seja, na frente da orelha, e aí retiramos aquele excesso de pele para deixar uma pele mais jovial, mais clara e bonita. Doutor Edilson, por que algumas pessoas que fazem o lifting facial ficam com a pele esticada, com aquele aspecto feio? Depende muito da técnica que é utilizada. Hoje em dia procuramos, com o aperfeiçoamento dessas técnicas, colocar nas linhas de incisões para esconder a cicatriz. Então, se você tira, no caso daqui a costeleta, ela vai ficar com aquele aspecto de estar com a cara esticada, parece que passou uma ventania, né? Que é muito estigmatizante para as pacientes, para o próprio cirurgião. Então, melhorou muito essas técnicas de lifting facial e esconder, inclusive, as cicatrizes. Muitas pacientes, muita gente operada por aí que realmente não dá nem para você perceber que fez realmente essa cirurgia. E no caso das mulheres, é preciso cortar o cabelo para fazer a cirurgia? Não é preciso. Não precisa fazer nenhum tratamento nem antes para poder realizar esse tipo de procedimento. E no caso dos tratamentos cosméticos, como aplicação de botox, preenchimentos faciais e as novas tecnologias de laser, por exemplo, elas podem substituir o lifting facial? Não podem substituir. Agora, já que não podem substituir o lifting facial por esses tratamentos, como é que esses tratamentos podem ser associados ao lifting facial? Na verdade, são um complemento de um com o outro, né? O lifting facial é retirado do excesso de pele. Muitas vezes o botox, o preenchimento, ele não dá para você substituir um ao outro. Então, são complementos. Então, assim, antes fazíamos o lifting frontal. O que é o lifting frontal? É uma incisão de uma ponta a outra, do couro cabeludo, e onde toda a testa era exposta e aí tratar dessas rugas. Com o advento do botox, passou um procedimento mais simples, mais rápido, né? Esse procedimento era longo, era demorado, essa cirurgia era complicadíssima, né? Se passava meses para poder ficar bem, sentia muita dormência. Então, com o botox, veio resolver esse problema em questão de 10 minutos. Então, as tecnologias estão vindo aí para melhorar, para diminuir, inclusive, as cirurgias, né? As cirurgias plásticas. Então, nós fazemos o lifting quando não dá mais para resolver com o botox e o preenchimento. Mas o botox e o preenchimento também não vai resolver o problema da flacidez. Daí a importância, em alguns pacientes, associar o soft lift, que é o botox mais o preenchimento, com a retirada do excesso de pele que existe nessa região. Então aí o lifting facial. Agora, por falar em botox e preenchimento facial, eles podem ser aplicados durante a cirurgia? Podem sim. Normalmente fazemos isso após a cirurgia. Né? Por quê? Porque quando o paciente já está com a diminuição do edema, diminuição do inchaço, então esperamos aí 15 dias e fazemos o procedimento no consultório, que é um procedimento rápido, indolor, e em questão de 10 minutos fazemos. Agora, para pacientes que não querem sentir absolutamente nenhuma dor, né, aí fazemos no centro cirúrgico, que também pode ser feito com tranquilidade e tudo, não tem nenhum problema. E é preciso usar algum tipo de faixa depois da cirurgia para proteger alguma coisa ou não precisa? Não é preciso. Normalmente, assim, deixamos apenas 24 horas enrolado com atadura, né, o feito do curativo. Na hora de ir para casa já vai sem ele, inclusive a paciente já pode tomar banho no mesmo dia, né, tirar as crostazinhas dos pontos, porque ela fica bem escondida ao redor na região pré-auricular, ou seja, na frente da orelha ou então retroauricular. Agora, falando de cicatriz, as pessoas já fazem a cirurgia por vaidade, mas também muitas vezes fazem e não querem que as pessoas saibam que fez um lifting facial. A cirurgia a cicatriz é visível ou tem como esconder, por exemplo, no cabelo? Normalmente escondemos no cabelo.
né, atrás aqui na frente da orelha, ou então, e atrás, continuando para trás da orelha. Isso o lifting completo, o lift facial completo. Então ela fica muito bem escondida. A cicatriz normalmente é uma cicatrização boa, né? A maioria das pacientes tem uma cicatrização boa, a não ser que tenha um queloide, alguma outra intercorrência, que pode ficar uma cicatrização um pouquinho hipertrofiada e tal, mas que pode ser tratada. Mas a maioria dos pacientes ela é tranquila essa cirurgia e a cicatriz é muito fininha. É claro que tem alguns, acompanhamos durante 6 meses lá no consultório, essa a cirurgia, e aí se tiver alguma cicatriz um pouquinho mais grossa, avermelhada, aí vamos passando alguns medicamentos, algumas pomadas que vão clarear e que vão deixar a cicatriz mais fininha. Agora a gente está falando só das mulheres, mas a gente sabe que também os homens também procuram esse tipo de cirurgia, né? No caso de um homem, ele tem que fazer a barba antes da cirurgia ou ela não atrapalha em nada? Não, ela não atrapalha absolutamente nada, né? A barba pode fazer, inclusive os homens estão até aumentando devido a esse mercado, né? Os homens estão mais engajados no mercado de trabalho, então para ter um rosto mais natural, mais leve, mais jovial, né? Até aparentar que está bem, fisicamente, estão procurando muito a cirurgia plástica, principalmente o lifting facial. Então, hoje, ela está mais segura. A cirurgia, antigamente vimos aquele rosto muito esticado, puxado, né? E nos homens, a gente consegue também manter uma face mais natural, com apenas a retirada do excesso de pele. O lifting facial, ele pode ser feito mais de uma vez ou é uma cirurgia que você faz uma vez e não pode ficar mexendo muito? Não, pode. Pode ser, inclusive, várias vezes ser feita. Mas depende exatamente de cada caso. Você não é para indicar uma pessoa que fez 2, 3, 4, 5 vezes. Em alguns casos é necessário que exista uma flacidez já genética em algumas pacientes que faz a cirurgia, depois de 6 meses o homem já está com o rosto novamente flácido. Nesses casos, talvez em 2 ou 3 anos, pode ser repetida esse tipo de cirurgia, não tem nenhum problema. E para encerrar o nosso quadro de hoje, tem alguma idade mínima para se fazer essa cirurgia? Normalmente essa cirurgia tem adiado muito devido ao tratamento do soft lift que tratamos com botox preenchimento. Então, a maioria das pessoas que estão fazendo é acima de 60 anos. Antes fazia com 40, 45. Em pacientes que pegam muito sol durante a vida, muitas vezes já está com 45 anos com a pele muito estragada. Aí é necessário fazer o lift, porque nem o botox nem o preenchimento vai mais resolver. Mas para as pacientes que vêm tratando a pele, vai sempre ao dermatologista, vai sempre ao cirurgião plástico, fazendo botox, fazendo preenchimento, então ela dificilmente até precisa, né, fazer o lifting facial. Nós temos pacientes no consultório que tem 75, 76 anos, que não há necessidade de fazer a cirurgia, porque vem tratando a pele já há algum tempo. Então é muito importante o tratamento cedo da pele, né, para que não precise no futuro fazer uma cirurgia. Ok, então vocês fiquem com as dicas do Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos do Tarde Livre. E continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço. É isso aí, continue enviando suas perguntas que na próxima semana a gente volta. Se você quer fazer alguma pergunta ao Dr. Edilson, é só escrever pra gente. O nosso e-mail é tardelivre@tvdiario.tv.br. Se você prefere ligar, é só ligar pro TV Diário e você 4002-2599. Mas se você quer rever alguma entrevista já feita com o Dr. Edilson, é só acessar o espaço que ele tem no YouTube, www.youtube.com/Dr. Edilson P.